ela já está lá na delegacia e vai trazer mais informações. Aliás, não só ela, está o delegado também, o doutor Mário Jorge, que vai conversar conosco agora, pois não, Priscila Xavier. Ele que comanda a investigação, que conversou, que prestou, que ouviu o depoimento, né, desse sequestrador, que inclusive já foi transferido agora para Benfica. Diga lá, Priscila, por favor. E também agradece o doutor Mário Jorge aí por atender o Brasil Urgente Rio. A gente sabe que ele tem muito compromisso aí e certamente não parou de trabalhar. Vamos lá, Priscila. Isso mesmo, JP. A gente vai conversar com o delegado Mário Jorge, que é o responsável pelas investigações. Delegado, eu aproveito já para agradecer sua participação aqui no Brasil Urgente Rio e já começo perguntando por quais crimes esse criminoso, né, que sequestrou esse ônibus, fez 16 pessoas reféns, acabou ferindo outras 2, por quais crimes ele pode responder? Boa tarde a todos, boa tarde, JP, boa tarde, Priscila. Ele vai responder por tentativa de homicídio, porte ilegal de uso de arma de fogo restrito, com a numeração suprimida, né? E o sequestro do ônibus. Feito agora, JP, o delegado trazia uma informação importante aqui para a nossa equipe, que esse criminoso, ele não é acusado só pelo crime, por assaltar um ônibus em 2019. Ele também tem crimes em Minas Gerais, não é isso, doutor? Sim, ontem, quando eu pedi para puxar a ficha dele, eu me deparei com uma anotação de roubo, aqui na 6ª DP, investigador na 6ª DP em 2019, e uma passagem em Minas Gerais, né? Só que eu não sabia quais os crimes que ele estava respondendo lá. Pedi auxílio ao colega lá de Minas, ele me passou e eu pude constatar que foi no município de Goianá, em 2015. Ele tem outro roubo e um homicídio. Então, ou seja, a lista de crimes desse bandido aumenta, JP. É também importante a gente falar, delegado, que ele estava sem tornozeleira eletrônica desde 2022. Também tem isso, né? Sim, essa informação ela diz respeito justamente ao registro que está sendo investigado pela 6ª DP. Então, eu não tenho maiores informações a respeito dessas medidas cautelares. Isso eu fiquei sabendo por parte da imprensa. Agora, queria aproveitar para perguntar para o senhor sobre o que ele conversou com o senhor no momento em que ele chegou. Ele chegou a dizer qual foi a motivação desse crime? Ele, no primeiro momento, ele me contou a história que eu passei para vocês na noite de ontem, né? Que ele tinha uma dívida num bar, tinha ido à Rocinha pagar uma dívida num bar. Houve um desentendimento entre ele e um traficante, uma troca de tiros, e ele fugiu. E quando ele chegou na rodoviária, ele sentiu-se ameaçado, achando que traficantes estariam ali para pegá-lo e levá-lo para o interior da comunidade, né? E também policiais. E eu indaguei a ele, justamente porque não batia. Se o problema dele era com traficantes, porque ele estaria com medo de policiais. E aí ele ficou calado. E essa peça justamente não encaixava. Até que no decorrer do procedimento apareceram aqui 2 vítimas de um roubo, que o reconheceu como autor de um roubo numa van no domingo. E, inclusive, ele estava na posse de um cordão de uma dessas vítimas, cordão de ouro. E esses rapazes contaram toda a narrativa do fato. Falou que ele anunciou o assalto com uma arma de fogo, subtraiu todos os pertences dessas vítimas e ordenou para que a van parasse em um dos acessos da Rocinha. Assim que o motorista parou a van, ele correu para o interior da comunidade, só que ele não contava que as vítimas iam atrás dele, né, como elas foram, e se depararam com um grupo de traficantes. Elas apontaram Paulo como sendo o autor do roubo, os traficantes partiram para cima dele. Ele, com receio de que algo acontecesse à sua integridade física, começou a efetuar disparos de arma de fogo contra esses traficantes. E, segundo o depoimento de uma das vítimas, um dos disparos atingiu a perna de um dos traficantes. Então, ele teve que fugir do local. E aí justifica o receio dos policiais por conta do roubo praticado ou da presença de traficantes por conta da troca de tiros, do disparo, na verdade, que ele fez contra os traficantes. Perfeito. JP, o delegado te ouve, se você quiser fazer alguma questão, ele está sem...
Ele está sem escuta nesse momento, mas eu repasso para ele agora, JP. Repassa para mim, por favor, Priscila. Pergunta para ele, eu queria usar um pouquinho da experiência do doutor Mário Jorge, né, que comanda, inclusive, essa investigação. O que esse criminoso chegou a dizer? Né, um criminoso como esse, com o histórico que ele tem, arrebentou, né, tirou, né, a tornozeleira eletrônica, é traficante. A gente tem imagens, inclusive, ele com um bolo de notas na hora que vai pagar ali pela passagem. Se ele demonstrou algum arrependimento e quais os próximos passos da investigação? O delegado, doutor Mário Jorge, que deve indiciá-lo por tentativa de homicídio, cárcere privado também, posse ilegal de arma. Se ele, em algum momento, ele esboça alguma reação de arrependimento, queria que ele falasse um pouco mais desse momento, né, de depoimento, quando o sequestrador é levado para a delegacia e presta esse primeiro depoimento. Por favor, Priscila, você pode repassar essa pergunta para o doutor Mário Jorge? Perfeito. O delegado JP questionou agora se durante essa conversa que o senhor teve com ele esboçou alguma reação de arrependimento, algo tipo, e quais são também os próximos passos da polícia? Não, em nenhum momento ele esboça arrependimento, muito pelo contrário. Ele se disse aliviado por estar vivo, porque é aquilo que eu falei, ele achava que ou seria pego por traficantes, que o levariam para o interior da comunidade, ou que, diante do cenário que ele criou, ele fosse alvejado por dos policiais que estavam ali naquele local. Mas ele em nenhum momento se mostrou arrependido do que fez, não. Inclusive, na saída da delegacia, ele fala, né, que os policiais atrapalharam a viagem dele. Sim, então isso demonstra realmente que não houve arrependimento nenhum da parte dele. Perfeito. JP, a gente volta com você aí no estúdio. Muito obrigada, delegado, por mais uma vez sua participação aqui com a gente no Brasil Gente Rio. Eu te agradeço também, Priscila Xavier, JP, e agradeço... se tiver alguma pergunta, fique à vontade também, Não, tá? a gente tem que seguir, até porque a gente também vai ouvir, né? Eu gostaria de conversar um pouco mais com o doutor Mário Jorge, mas a gente também vai ouvir o comandante do BOPE que chefiou essa operação extremamente bem sucedida. E eu sei que o doutor Mário Jorge tem muito trabalho aí pela frente, né? Provavelmente vai indiciar esse criminoso, esse sequestrador, por tentativa de homicídio, cárcere privado, posse ilegal. Tem muito trabalho, parabéns ao trabalho. Muito obrigado, viu, doutor, por atender o Brasil Urgente Rio. Aqui, parabéns a toda a equipe, bom trabalho para o senhor. Obrigado também à nossa Priscila Xavier.